A criptozoologia é um tópico que me fascina desde a infância, pelo menos desde que o History Channel fez aquele programa chamado Monster Quest, onde eles contavam a história de várias criaturas que podem ser consideradas criptídeos, além daquele desenho do Cartoon chamado Sábados Secretos que tinha como tema essas criaturas. Foram eles que me introduziram a esse tema tão fascinante. E para você que não sabe, um criptídeo pode ser qualquer tipo de animal, criaturas mitológicas e alienígenas que, apesar de terem diversos relatos de suas aparições, a sua existência não é comprovada cientificamente, o que faz com que a criptozoologia, a área que estuda essas criaturas, seja considerada uma pseudociência. Há vários criptídeos populares e que você provavelmente conhece, como é o caso do Pé Grande e do Monstro do Lago Ness, por exemplo. E até mesmo aqui no Brasil temos alguns exemplos dessas criaturas, como o Chupacu, o Mampiguari e o ET de Varginha, por exemplo. Porém, esse mundo é bastante vasto e existem centenas, se não milhares de seres que surgiram no imaginário popular ao longo dos anos. E quanto alguns deles são bastante críveis e forçando bastante a barra poderiam de alguma forma serem animais que existem de verdade, outros não pode se dizer o mesmo. E é por causa dessa interessante variedade de casos que no vídeo de hoje nós vamos analisar algumas criaturas estudadas pela criptozoologia que você provavelmente nunca ouviu falar, vindo de casos bizarros até coisas completamente ridículas. Então vamos para o vídeo. Vamos começar nossa lista com um conjunto de criaturas que ficaram conhecidas como Fearsome Creatures, termo que pode ser traduzido como criaturas temíveis. Os Fearsome Creatures são seres que surgiram através de histórias contadas por lenhadores que residiam em florestas do norte dos Estados Unidos e do Canadá da segunda metade do século XIX até o início do século XX. Essas lendas foram passadas como histórias contadas durante reuniões à luz de fogueira para explicar certos fenômenos que aconteciam dentro das florestas ou até mesmo para assustar os lenhadores novatos. Existem várias criaturas que surgiram dessas lendas, mas eu vou citar aqui os que mais me chamaram a atenção. Talvez a criatura mais conhecida que surgiu nesse contexto foi o Demônio de Jersey, que de acordo com a lenda, se trata de uma criatura que habitava as florestas do estado de Nova Jersey, sendo descrito como uma criatura bípede com cabeça de cavalo, asas de morcego e patas de canguru, e que supostamente ele está ligado com práticas ocultistas e a bruxaria. Além dele, outra espécie de certa forma popular é o Jackalope, que seria um coelho com chifres de cervo, o qual é uma espécime muito popular na área da taxidermia, que é a arte de preservar um animal morto o transformando em uma peça de exibição. E peças representando o Jackalope são bastante populares no leste americano, podendo ser vistos sendo exibidos em bares, por exemplo. Mas é claro que elas são peças montadas usando partes de dois animais diferentes. Mas agora indo para os exemplos estranhos, temos casos como o Hugag, que é uma criatura que se assemelha a um alce, porém possuindo um longo lábio superior, mas a sua característica mais marcante é o fato das suas pernas não possuírem articulações, o que faz com que ele permaneça de pé desde o seu nascimento até a sua morte, um destino bem cruel, diga-se de passagem. Além do Goofus Bird, que de acordo com as histórias é uma espécie de pássaro que apenas voa de costas e faz os seus ninhos de cabeça para baixo. E também a cobra Hoop, que é uma espécie de cobra que morde seu próprio rabo e sai aí rodando como se fosse um pneu. Pelo visto esses lenhadores eram bem criativos. Mas agora eu gostaria de falar sobre os dois Fearsome Creatures que eu acho mais interessantes. O primeiro deles são os Hide Behinds, que são seres noturnos que têm como principal característica se esconderem de suas presas, principalmente atrás de troncos de árvores. E eles se aproveitam de seres humanos que vagam pelas florestas durante a noite para os atacá-los. E qualquer pessoa que tente olhar diretamente para eles é morta. E os seres a levam para o seu esconderijo para serem devoradas. Eles são tão bons em ficarem ocultos que não se sabe exatamente como é a sua aparência física, apesar de relatos dizerem que os Hide Behinds são criaturas de grande porte. E eu particularmente acho que esse conceito daria um ótimo filme de terror. E uma outra criatura que possui um modus operandi bem parecido com Hide Behinds é o Slide Rock Borer, uma lenda que surgiu no estado do Colorado que conta sobre um ser gigantesco
que residia no topo de montanhas que tinham no mínimo um ângulo de 45 graus. Ela tinha uma enorme cabeça, olhos pequenos e uma grande boca. Não possuía nenhum tipo de membro e a sua cauda tinha um formato de gancho. A criatura esperava o dia inteiro por uma presa passar por perto e quando ela o identificava, ela soltava a sua cauda e descia com a boca aberta devorando tudo pela sua frente. Inclusive, há relatos de grupos de turistas inteiros sendo devorados de uma única vez pela criatura. E pela descrição dava para perceber o quão surreal é a sua biologia. E uma pergunta que paira em minha mente é como diabos ele volta para o topo da montanha, visto que parece que a criatura não tem a habilidade de escalar. Mas acho que quem inventou essa história não pensou nessa parte. Agora, saindo dos Fearsome Critters, nós vamos falar de outros casos, começando com o monstro dos túneis de Torun. Essa lenda surgiu nessa cidade canadense, que por ser uma grande cidade, possui uma imensa rede de túneis de esgoto, umas ainda operantes e outras completamente abandonadas. E no ano de 1978, um habitante local chamado Ernest se deparou com uma criatura estranha quando ele e sua esposa foram até os túneis procurar por um dos seus gatos que havia fugido. E dentro dos túneis, apenas armado com uma lanterna, o homem tem uma experiência que o mesmo descreveu como se tivesse experimentado um pesadelo acordado que ele nunca irá esquecer. Ernest se deparou com uma criatura humanoide semelhante a um macaco com um pouco menos de 1 metro de altura, com grandes dentes e olhos de uma cor laranja avermelhada. Após avistar a criatura, o homem entrou em pânico e gritou para que ela se afastasse. E após isso, correu o mais rápido que ele pudesse para a saída. O homem foi bastante relutante em reportar esse acontecimento para a mídia, com medo de acharem que estava bêbado ou algo do tipo. Porém, a sua história acabou por chegar aos ouvidos de pessoas ligadas ao jornal local chamado The Sun, os quais abordaram Ernest e o convenceu a falar sobre o caso, desde que o seu sobrenome fosse ocultado e a sua identidade permanecesse em sigilo. E com isso a história ganhou certa popularidade, o que fez com que muitas pessoas especulassem sobre o que Ernest viu naquele dia. Algumas pessoas ligaram a criatura com o famoso chupacabra, e outras a uma lenda indígena local chamada Mamanguese, que eram criaturas humanoides que habitavam as margens dos rios. Porém, o que muitos levaram como verdade é que o que realmente Ernest viu naquele dia não era nada mais que o gato que ele estava procurando. Porém, pelo local estar muito escuro, ele o confundiu com uma outra criatura. Porém, não se sabe ao certo se esse é o caso. Agora falando de outro caso, vamos direto para o estado do Wyoming, nos Estados Unidos, que em outubro de 1932, dois garimpeiros que escavavam à procura de ouro nas montanhas de São Pedro, essas escavações o levaram até uma pequena sala, onde lá estava guardado o corpo de uma criatura que parecia ter passado por um processo de mumificação. Mas o que chamava realmente a atenção era o fato da criatura se assemelhar a um ser humano, porém medindo menos de 40 centímetros. Após encontrar a múmia, os garimpeiros divulgaram seu achado, para logo serem taxados como farsantes. Os críticos alegavam que eles fizeram a múmia usando um corpo de um recém-nascido. Porém, há também ligações com uma lenda indígena chamada Nimerigar, que se trata de uma raça lendária de pessoas pequenas que viviam nas proximidades da montanha de São Pedro, onde a múmia foi supostamente encontrada. E também, de acordo com a lenda, as múmias dessas criaturas traziam má sorte para quem as encontrassem. Esse achado, inclusive, se interligou com a descoberta de 1876, onde no estado do Tennessee foi encontrado um suposto cemitério de pigmeus, onde também foram encontrados alguns ossos que poderiam pertencer a uma raça de pessoas pequenas, que também muitos aceitam como explicação serem ossos de crianças ou de pessoas com algum tipo de deformação física. Porém, em relação à múmia de São Pedro, ela inexplicavelmente desapareceu, sendo que até hoje ela não foi encontrada e se presume que ela foi destruída, deixando assim o seu mistério ainda sem explicação. Agora vamos entrar no que eu acho a parte mais estranha da criptozoologia, que no caso são as espécies alienígenas.
Quero dizer, não existe nenhuma espécie alienígena que a sua existência é cientificamente comprovada. Porém, há vários relatos de abduções e avistamentos que descrevem como alguns supostos extraterrestres se parecem. Uma dessas descrições veio de um caso de abdução ocorrido em 1973 na cidade de Pascagoula, localizada no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos, onde 2 colegas de trabalho relataram terem sido abduzidos enquanto pescavam em um rio próximo à cidade. Eles descreveram os seres que os abduziram como sendo humanoides com cerca de 1,5 metro de altura, sem olhos, nariz ou bocas, com uma pele de cor pálida com uma textura bastante enrugada, assim como a pele dos elefantes, além da sua cabeça ser diretamente conectada aos seus ombros. E no seu corpo saía 3 crescimentos semelhantes a espinhos, um no lugar do nariz e os outros 2 nos lugares onde estariam as orelhas, além de garras semelhantes a de caranguejos no lugar de suas mãos e pés que lembravam de elefantes. E por fim, os envolvidos nesse caso diziam que a criatura se movia de uma maneira robótica. Esse ser ficou conhecido como o Homem-Elefante de Pascagoula. E agora, vamos falar sobre um dos relatos mais absurdos que eu encontrei. Então preste atenção porque essa história é bizarra. Esse caso, que envolveu um ser alienígena, ocorreu em outubro de 1974, quando um funcionário de uma empresa de petróleo, chamado Carl Higdon, decidiu tirar um dia de folga para caçar alces em um parque nacional local, no estado americano do Wyoming. Já dentro do parque, Higdon estava prestes a abater um animal. Ele atira com seu rifle, porém ele não escuta nenhum barulho vindo dele, além dele também não sentir o recuo da arma. Higdon também afirma que um pouco tempo depois, ele conseguia ver a bala viajar lentamente pelo ar, como se tivesse atravessado uma gelatina invisível. Era como se o tempo estivesse em câmera lenta. Logo a bala caiu no chão de forma brusca, como se ela tivesse atingido uma superfície sólida. Ele foi até a bala e percebeu que ela estava amassada, mas o mais bizarro veio logo após isso. Higdon relatou que rapidamente, uma criatura que foi descrita pelo homem como sendo um humanoide do tamanho de um homem alto, vestindo uma peça única de roupa justa preta que Higdon comparou a uma roupa de mergulho. Ele também usava uma espécie de cinto com um formato de uma estrela amarela em seu centro. Mas falando das suas características físicas, o ser não tinha orelhas, possuía olhos pequenos e profundos, sua boca era em forma de fenda e não possuía lábios, além de ter 2 antenas que saíam de sua testa e um rosto que se fundia com seu pescoço. Mas a bizarrice não acaba aí, já que um dos seus braços, ao invés de sua mão, ele possuía uma espécie de estaca. Já no outro braço, ele simplesmente não tinha nada. Parece algum bicho que eu faria quando criança. A criatura se aproxima dele e logo começa a falar com o homem. Ele pergunta em inglês se o homem estava bem, o que Higdon respondeu que sim, e depois disso o oferece comida em formato de pílulas que flutuavam até a boca do homem. E sim, essa história é bizarra e bastante confusa, mas vamos prosseguir porque ainda tem muita coisa para falar. Foi aí que finalmente o homem olhou diretamente para a criatura, entrando em choque por um momento. E após isso, o humanoide se apresentou a Higdon como Alço-Oni. Higdon logo avistou um estranho objeto em formato de um cubo branco, o qual Alço diz ser a sua nave espacial, e logo oferece a Higdon uma viagem interestelar até o seu planeta natal. E mesmo antes do homem dizer qualquer coisa, ele já se viu dentro da nave. E após isso, Alço levou ele para fazer uma rápida viagem até o seu planeta de origem, que ficava a mais de 160 mil anos-luz da Terra. E depois disso, a memória de Higdon começa a falhar e poucas coisas sobre o planeta em si ele se lembra. O alienígena o levou de volta para a Terra e o deixou em uma floresta perto da onde eles se encontraram. Logo depois, Higdon foi encontrado bastante confuso e sem conseguir raciocinar muito bem. No primeiro momento, o homem só falava da vez em que ele viu a bala do seu rifle se achatar no ar antes de realmente se deparar com o alienígena. E a tal bala foi encontrada no bolso da sua jaqueta. Ele foi levado a um médico que o examinou e que constatou que tanto as feridas em seu pulmão que foram causadas por episódios de tuberculose, quanto as pedras nos rins que o atormentavam por muito tempo simplesmente sumiram, como se ele tivesse experimentado algum tipo de cura milagrosa. E obviamente, pelo teor absurdista dessa história, Higdon foi considerado um farsante e pouquíssimas pessoas acreditavam em seu relato, sendo que o acusaram de inventar essa história maluca só
só para ficar famoso, mesmo que muitas coisas em torno desse caso ainda permanecem sem uma explicação clara. Esse relato é bastante obscuro e poucos sites falaram sobre ele. Então eu peço perdão de antemão caso essa história ficou um pouco confusa. Devo admitir que muita coisa nem eu entendi, mas enfim. Essas foram as criaturas / criptídeos mais bizarras e interessantes que eu consegui encontrar. Porém, ainda existem milhares de casos tão interessantes quanto. Então, caso conheça algum, deixa aí embaixo nos comentários. Eu inconscientemente apenas peguei casos da América do Norte, mais específicos relatos vindos dos Estados Unidos, mas isso não foi de forma alguma intencional. O fato é que esses tipos de histórias têm uma constância muito maior lá e também os casos americanos têm muito mais informações concretas na internet. Mas acho que é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse, além de deixar um like aí embaixo para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. E eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!